Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que iremos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, argumentação, movimentos argumentativos, tipos de argumento e força argumentativa. Detalhamento, textos argumentativos propositivos, reconhecimento da posição do autor sobre a questão controversa e conexão entre as ideias, recursos linguísticos e organização dos argumentos. Ok? Então esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Começamos a nossa aula com um questionamento. Observem aqui a nossa pergunta. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Gente, essa temática aqui, a maioridade penal, é uma questão que há muito tempo é debatida no nosso país. Algumas pessoas têm posições, opiniões diferentes em relação a este tema, a essa redução, certo? Perceba que quando a gente tem um tema que gera muita polêmica, tem questões que são controversas na sua aplicação, principalmente quando está relacionado a uma lei, nós temos que nos posicionar. E os seres humanos podem se posicionar de formas diferentes. Vamos conhecer esses posicionamentos? Então, apresento para vocês como o ser humano pode se posicionar. Então, aí nesse questionamento, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Aqui no Brasil se discutiu por muito tempo que essa redução fosse para 16 anos. Você pode dizer que sim, você é a favor, você concorda totalmente que essa maioridade seja diminuída. Outras pessoas podem dizer, mais ou menos, concordo parcialmente, acho que não deva diminuir tanto. Então, perceba que outras aí também podem dizer que não, discordo totalmente, não sou a favor. E percebam que em cada um desses posicionamentos nós temos opiniões diferentes, são formas diferentes de ver o mundo. Então, nós vamos ter uma opinião construída por meio da sua vivência de mundo, por meio daquilo que você conhece, do contexto em que você vive. Vamos olhar sempre para questões controversas como essa, questões problemáticas e temáticas de modos diferentes, porque somos seres humanos, pensamos e, claro, agimos de modos diferentes um do outro. Ok? Observem que nós temos esses posicionamentos com relação a essa temática ou a outro qualquer tema, voltando aqui comigo. E aí, quando a gente pensa nessa questão dos posicionamentos, estamos falando de pontos de vista. O que é um ponto de vista? Observem, o ponto de vista, gente, é uma opinião, é algo pessoal, é um modo particular de entender, julgar ou perceber algo. Lembrando que sempre nós vamos julgar e entender algo a partir de um local, a partir de determinado grupo social, a partir de determinada vivência histórica. A nossa história, a nossa construção como cidadão, ela ocorre desde o local que nós nascemos, o contato que nós fizemos nas escolas. Perceba que tudo isso vai construindo o nosso caráter, vai moldando também a forma como nós vemos e pensamos no mundo, ok? Toda vez que temos um ponto de vista, que estamos em um debate, que estamos discutindo determinada ideia, sempre nós utilizamos argumentos para defender o nosso ponto de vista. E o que é o argumento? Então, pessoal, colocando aqui, olha só, o argumento é um recurso da língua utilizado para defender um ponto de vista, ou para tentar persuadir, convencer alguém a agir de determinado modo, ou mudar de ponto de vista. E perceba que essa persuasão, ela ocorre geralmente em ambientes que nós vamos ter o debate, em ambientes que nós vamos ter a troca de ideias, certo? E toda vez que nós estamos tentando convencer a outra pessoa a assumir o meu ponto de vista, ou então dizer para outra pessoa que o meu ponto de vista é certo, eu vou ter que selecionar argumentos, ok? E aí nós vamos estudar os movimentos argumentativos que nós podemos utilizar na hora de escrever um texto ou mesmo na hora de construir o nosso texto oral, falando com outra pessoa, debatendo com a outra pessoa. Então, quando falamos em movimento argumentativo, primeiro nós fazemos a adoção de
um ponto de vista. Então, vamos esquematizar isso, colocando aí para vocês. Primeiro movimento, você tem que adotar um ponto de vista. Todo ser humano possui um ponto de vista em relação a determinado assunto. Depois que você adota um ponto de vista, você seleciona argumentos. Então, você pode selecionar diversos argumentos que podem ter origens diversas também. Pode ser de um autor importante, alguém que entenda muito sobre o assunto, um especialista. De repente, você pode pegar dados científicos, pesquisas para defender o seu ponto de vista. Tudo isso daí é argumento, ok? Depois que você seleciona os argumentos, outro movimento importante é a organização. Você tem que colocar esses argumentos em ordem, no seu texto, na sua fala. Você tem que escolher o que será dito primeiro, o que será dito depois e o que será dito por último, ok? Essa organização, ela é importante. Você, de repente, pode partir do argumento mais forte até para o mais fraco, para não ter discussão logo no início. Ou, de repente, você pode fazer de uma forma crescente, né? Você pode colocar primeiro, na sua discussão lá com o seu colega, um argumento mais fraco, depois um mais forte e deixar aquele argumento mais impactante, o mais forte possível para o final. Percebe que toda essa organização da adoção, seleção e organização, isso nós chamamos de movimento argumentativo, ok? Aprofundando um pouquinho mais sobre o movimento argumentativo, colocando esse conceito para vocês. O processo de adoção de um ponto de vista, seleção e organização de argumentos para a defesa de um ponto de vista é o que chamamos de movimentos argumentativos. E aí nós podemos ter 3 tipos, de acordo com aqueles que nós observamos lá no início, como nós podemos nos posicionar em relação a temas diversos, como a redução da maioridade penal. Então vamos lá, vamos conhecer? Colocando aqui para vocês um esqueminha, nós podemos ter um movimento argumentativo de sustentação, certo? Quando você concorda com a ideia. Outro movimento argumentativo é o de refutação, quando você diz não concordo com esse ponto de vista, com essa ideia, não é assim. E claro, você vai defender, né, com os argumentos. E pode ter o movimento argumentativo de negociação, quando você concorda parcialmente, não concorda com tudo. Você acha que parte está ok, mas tem outra parte que é problemática, que você prefere não seguir por esse caminho. Então perceba que aqui nós vamos ter ponderações, vamos ter negociações, ok? Então, vamos estudar cada um desses, começando pelo movimento argumentativo de sustentação, colocando aí para vocês. O movimento argumentativo de sustentação ocorre quando alguém concorda com uma temática ou ponto de vista proposto por outra pessoa, ok? Marcas linguísticas que nós vamos ter, tanto nos textos orais quanto escritos. Frases declarativas, certo? Essas frases declarativas, elas costumam estar presentes em grande número nesse tipo de texto. Vamos ao exemplo? Colocando aí para vocês. Observem que esse texto aí, gente, ele vai apresentar um movimento argumentativo. Ele está relacionado com a nossa temática lá do início da nossa aula. A pergunta, você é a favor da redução da maioridade penal? Vamos ver o que o texto diz. A vigente Constituição estabelece que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos à norma da legislação especial, artigo 228. Por isto, a lei não pode atribuir aos menores de 18 anos responsabilidade pela prática de crimes que são penalmente inimputáveis. Os menores de 18 anos significa dizer que eles não são capazes de entender quando um fato é ou não é crime. E por isso, eles não podem ser punidos pela prática de um. Não temos dúvida de que essa presunção absoluta deve ser urgentemente abolida. A capacidade de entender o caráter criminoso do fato e de se determinar de acordo com seu entendimento deve ser avaliada pelo juiz em cada caso. Se houver alegação de inimputabilidade pela defesa, a ideia de reduzir a maioridade penal coloca sempre em questão o limite de idade. Melhor é excluir a presunção legal absoluta. Essa garantia absoluta de impunidade não deixa de ser
um convite às práticas criminosas e, por isso mesmo, deve ser abolida. A aprovação da emenda é providência de que se impõe se queremos ter em nosso país um direito penal coerente com a realidade psicológica das pessoas, independentemente da questão da violência, cujo controle exige muito mais que isto, especialmente no que concerne à educação, à distribuição de renda e à organização e à ampliação do sistema prisional. Observem, gente, que nesse texto nós temos um ponto de vista. Colocando aqui do lado, olha só, ele começa mostrando que o artigo 228 torna menores de 16 anos inimputáveis, ou seja, eles não podem ser punidos. Ele coloca aqui, ele acredita que esse artigo deve ser alterado para permitir que maiores possam ser responsabilizados por seus crimes, ok? E quais argumentos ele apresenta para esse ponto de vista? Vamos observar. Ele diz que essa garantia de impunidade, certo, é uma garantia absoluta de impunidade, não deixa de ser um convite às práticas criminosas. Então, observem que, nesse texto aqui, o autor, a pessoa que escreveu, se posiciona a favor da redução da maioridade penal. E, para isso, ela apresenta o ponto de vista e seleciona os argumentos dela. Mais um argumento, colocando aqui, a aprovação da emenda é providência que se impõe se queremos ter em nosso país um direito penal coerente com a realidade psicológica das pessoas. Então, perceba que ele coloca aqui a questão da maioridade penal, ele afirma aqui que essa redução seria uma providência, certo? Observe que essas palavras destacadas, elas ajudam a enfatizar essa ideia de que ele é a favor dessa redução. Perceba que essa redução seria uma providência, seria algo bom, benéfico. As frases declarativas, observem, melhor, olha só, é excluir a presunção legal absoluta. Então, um exemplo de frase declarativa que é utilizado lá no texto. Mais um exemplo aqui para vocês, olha só. A aprovação da emenda é providência que se impõe se queremos ter em nosso país um direito penal coerente com a realidade psicológica das pessoas. Então, pessoal, perceba que ele fecha exatamente a ideia dele dizendo que é uma providência, ou seja, que é algo bom. E ele coloca até uma condição: se queremos ter em nosso país um direito penal coerente com a realidade psicológica das pessoas. Então, percebo que com essa condição que ele coloca, a aprovação da diminuição da maioridade penal, que no nosso país foi discutida por muito tempo, de 18 anos para 16 anos, ele se coloca a favor dessa redução, certo? Aí, claro, ele apresenta os argumentos dele, ele traz o ponto de vista dele, seleciona palavras também para trazer essa ideia, defender essa ideia, enfatizando que essa ideia é correta, ou seja, ele coloca palavras como melhor, providência, certo? Palavras que ajudam a reforçar essa ideia de que a redução é o melhor que o nosso país pode ter, ok? Assim como essa pessoa que escreveu esse texto concorda com essa redução, há aquelas pessoas que não concordam. E aí nós vamos ter um movimento argumentativo diferente. Qual seria? Seria o movimento argumentativo de refutação, quando você rejeita uma ideia, uma proposta. E observem, o movimento argumentativo de refutação ocorre quando alguém não concorda com uma temática ou ponto de vista proposto por outra pessoa. Então, no debate, numa discussão, quando você se posiciona contra o ponto de vista da outra pessoa, você faz o movimento argumentativo de refutação. E observe que, ao se posicionar contra, você vai fazer movimentos diferentes, selecionar estruturas de textos diferentes. Quais são as marcas linguísticas que você vai fazer uso aqui? Você vai apresentar expressões negativas, certo? Como o não é muito comum, não concordo com você. Olha só, o não, esse advérbio de negação presente já na fala.
Outro ponto que pode ser utilizado, o grau superlativo relativo, quando você vai relativizar determinadas ideias. E operadores discursivos de oposição, para marcar a sua posição contrária. Vamos visualizar um texto de uma pessoa que se posicionou de forma contrária à redução da maioridade penal. Observe o que essa pessoa disse. Olha só, é um artigo, tá, gente? É um trecho de um artigo. Redução da maioridade penal, mais segurança ou mais violência? A proposta não deve ser vista como uma política de segurança. Quem deseja mais segurança deve pensar mais amplamente nos dados que antecedem os problemas e nos possíveis desdobramentos das políticas propostas. Dos desdobramentos possíveis e imediatos, 2 deles são o direito de dirigir aos 16 anos e a venda de bebidas alcoólicas para adolescentes de 16 e 17 anos. Separadamente, cada um já produz estragos. Já a combinação terá um desfecho ainda mais trágico para a sociedade que anseia tanto por garantias de segurança. Os mais otimistas poderiam afirmar que podemos reduzir a maioridade penal, mas sem estender seus efeitos para as demais áreas do direito. Por ilusão, quem lutará contra 2 dos segmentos mais virulentos da indústria brasileira? O setor automotivo e a indústria de bebidas. O pesado lobby desses 2 poderosos segmentos será capaz de santificar quaisquer propostas, por pior que sejam, desde que favoreçam a ampliação das vendas dos seus produtos. Isso já está em prática. No Congresso, existem mais de 50 propostas que objetivam permitir o direito de dirigir a partir dos 16 anos. O que impede sua aprovação? O fato de que adolescentes de 16 e 17 anos não respondem penalmente. Nesse caso, apelam para o pânico e vendem a política de encarceramento como panaceia. Todavia, o recente relatório What's Called the Crime Decline, publicado em 2015 pelo Brain Center for Justiça da Universidade de Nova York, demonstra amplamente que a política de mais encarceramento, além de não reduzir a violência, deixou um passivo extraordinário de despesas para a sociedade americana. O encarceramento foi um fracasso. Enfim, reduzir a maioridade penal, além de produzir mais violência via consumo de álcool e mais mortes violentas via acidente de trânsito, não nos dará uma sociedade melhor. Então, pessoal, aqui fica bem claro nesse texto, nesse artigo de opinião, que o autor se posicionou contra, ele fez um movimento argumentativo de refutação, rejeição dessa ideia de diminuição da maioridade penal. Então, o ponto de vista dele, ele coloca que a proposta não deve ser vista como uma política de segurança. E, claro, ele vai argumentar, vai mostrar que essa política, essa proposta, ela não vai ser eficaz. E ele seleciona argumentos. Observem aqui, quem deseja mais segurança deve pensar mais amplamente nos dados que antecedem os problemas e nos possíveis desdobramentos das políticas propostas. Então, observem que ele coloca aqui a ideia de que esse desejo por mais segurança, certo? Ele argumenta que o indivíduo tem que pensar de forma ampla. E ele utiliza o advérbio aqui, amplamente, de forma mais abrangente, conseguindo visualizar outras questões. E aí, claro, ele traz essas outras questões nos argumentos dele. Olha só o que ele coloca aqui.
Ele coloca, dos desdobramentos possíveis e imediatos, 2 deles são o direito de dirigir aos 16 anos, então, e também a venda de bebida alcoólica para adolescentes de 16 e 17 anos. Sabemos que no nosso país, dirigir aos 16 e consumir bebidas alcoólicas nessa idade também é proibida, ok? Não podemos permitir isso. Então, ele coloca que qual seria a consequência? Diminuiu a maioridade penal, então já pode vender carro para adolescente, permitir que adolescente de 16 anos possa dirigir, e ele coloca que isso aumentaria a venda das empresas que estão pensando só no lucro, certo? E poderia o adolescente também beber, certo? Então observem que pensar de forma ampla, ele coloca esses elementos aqui que teriam impacto também com essa redução, com a lei. Mais argumentos foram colocados? Olha só, ele traz um relatório de crimes, certo? Publicado por um jornal e pela universidade, a Universidade de Nova York. E ele coloca que nesse relatório demonstra amplamente que a política de encarceramento, além de não reduzir a violência, deixou um passivo extraordinário, observem a palavra extraordinário, certo? De despesas para a sociedade americana. Então ele coloca exatamente uma palavra que causa impacto, certo? Que amplifica a ideia de que a redução não vai trazer nada de bom. Pelo contrário, só vai trazer despesas para a sociedade americana. Ok? Então, perceba que a redução, o estudo feito pela universidade, ele utiliza um argumento de autoridade, de pesquisa, certo? Que foi feita por uma universidade, uma instituição renomada, para se posicionar contra. Ele coloca esse argumento. Outro ponto que a gente tem que observar são as expressões, a construção, as marcas linguísticas. Percebam que expressões negativas estão aqui, como, por exemplo, o não. Como eu mencionei, o não ele vai estar presente nesse tipo de movimento argumentativo, assim como outras palavras que trazem a conotação contrária, que trazem também oposição, negação, elas estão presentes. E observem como ele construiu os argumentos dele de forma contrária ao primeiro posicionamento, que era a favor. Aqui ele se posiciona contra, ok? Agora, também podemos ter pessoas que vão concordar com determinados pontos dessa redução e são contrários a outros. A esse movimento argumentativo nós vamos chamar de negociação, ok? Colocando aí, é um argumento que vai ponderar. O movimento argumentativo de negociação ocorre quando alguém relativiza os posicionamentos contrários e favoráveis relacionados a determinada temática. Nesse tipo de movimento, nós vamos ter como marcas linguísticas, gente, conjunções adversativas e concessivas. Elas estão presentes nesse texto. Vamos analisar um texto que vai ponderar essa questão que foi colocada no início da aula. Observem comigo. Por mais que eu seja contrário à prisão de menores, concordo que é preciso responsabilizar adolescentes criminosos por suas infrações. Todavia, isso deve ocorrer por meio de medidas socioeducativas que busquem recuperar e integrar o adolescente no meio social. Faz-se necessária a promoção e ampliação de programas de prevenção, educação e assistência social que hajam na origem do problema e que permitam que os jovens se recuperem e se reintegrem à sociedade. Encarcerar adolescentes não é a solução, pois pode prejudicar a reabilitação e potencializar o risco de que o mesmo volte a cometer crimes. Assim, devemos tomar providências mais humanitárias e voltadas para a mudança positiva de jovens infratores, ok? Percebam, gente, que ele apresenta um ponto de vista contrário à prisão de menores, certo? Porém, ele apresenta ressalvas a todo tempo no texto. Ele começa a fazer um movimento de negociação.
mostrando que, apesar dele ser contrário à prisão, ele acredita que o jovem deve ser punido de alguma forma. E que essa punição, ou seja, ele recebe essa punição, mas ela tem que vir acompanhada de medidas que façam esse jovem refletir sobre o crime que ele fez, façam ele perceber o quanto isso está errado e façam esse jovem voltar à sociedade, se reintegrar à sociedade de forma harmônica, obedecendo às leis. Então, são medidas socioeducativas. Vamos observar que ele coloca isso dentro do nosso texto. O ponto de vista é esse. Observem aqui a presença das conjunções, olha só. Todavia, olha a ressalva. Eu concordo, eu sou contrário à prisão. Porém, todavia, olha só, isso deve ocorrer por meio de medidas socioeducativas que busquem recuperar e integrar o adolescente no meio social. Ou seja, ele é contrário à prisão, mas acredita que o jovem deve ser punido, porém essa punição ela deve vir por meio de medidas socioeducativas, como eu mencionei. Então, observem que ele faz essa ponderação. Mais exemplos aqui, que nós vamos ter aqui na nossa aula, colocando aqui para vocês, olha só, de conjunções concessivas. Por mais que eu seja contrário à prisão de menores, concordo que é preciso responsabilizar adolescentes criminosos por suas infrações. Então, gente, percebam que ele argumenta, ele coloca aqui conjunções concessivas, como por mais que, certo? Que estão presentes nesse texto, que nos ajudam a ter essa ideia de concessão, ok? Perceba que, ao passo que ele é contrário à redução, à prisão, certo, de jovens, ele também acredita que é necessário punir. Então, que o jovem cometeu um crime, ele não vai preso, mas ele precisa pagar pelo crime dele de alguma forma. E é claro, ele argumenta aí que essa forma de pagar, ela tem que vir integrada sempre com uma medida de reintegração, uma medida socioeducativa, para fazer o jovem refletir sobre o que ele fez e fazer com que ele perceba que está errado, ok? Então, gente, perceba que esses são os movimentos argumentativos que nós temos aqui na nossa língua, que nós fazemos durante um debate, durante uma conversa, uma discussão que você está tendo com os amigos. Perceba que discordar é algo normal, porque você tem um ponto de vista que pode ser diferente do seu amigo. E toda vez que você discorda, ou você concorda, ou você faz uma ponderação, uma negociação, você faz movimentos argumentativos diferentes na construção do seu texto, tanto escrito quanto oral, para expressar, ok, o seu posicionamento. Então a gente percebe que movimentos argumentativos nada mais é do que adotar um ponto de vista, ok? Também selecionar argumentos e organizar esses argumentos para defender o seu ponto de vista em uma discussão com os amigos. Percebam que, ao fazer esse movimento argumentativo, os 3 tipos que nós temos de negociação, certo? Refutação e também de sustentação, percebam que são movimentos diferentes que exigem também organizações diferentes na escrita, na construção do texto, ok? Então, você pode concordar com uma ideia, concordar com um ponto de vista do seu amigo. Então, perceba que você vai fazer um movimento argumentativo de sustentação. Você pode discordar dele, rejeitar completamente a ideia dele. Então, você vai ter um movimento argumentativo de refutação. Ou você pode, de repente, concordar em parte e não concordar com outra parte. Aí você vai ter um movimento argumentativo de negociação, para fazer com que a pessoa perceba que, em determinados pontos, aquela ideia que ela pensa, ou a forma como ela pensa está errado, em que outros ela está certa. Ok? Então, já que vimos tudo isso até aqui, vamos finalizar a nossa aula.